Buscando voltar a vencer, a Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa neste sábado pela 27ª rodada da Série B. Após a derrota no derby no último final de semana, a equipe de Pintado precisa dos 3 pontos para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Bom, é a confiança, né? Acreditar no nosso trabalho, do grupo, no trabalho do Pintado, do esquema que ele está passando para a gente, confiar nele. Não só nele, mas como em toda a comissão técnica, e fazer o nosso jogo, impor vontade, dedicação e que as coisas vão sair. Atual 14ª colocada, a Macaca está a 4 pontos da zona de rebaixamento e enfrenta justamente a equipe que abre o Z4. Bom, sabemos que vai ser um jogo muito importante para a gente, que é um jogo de 6 pontos, que é um adversário direto nosso. E a semana a gente tem que se preparar, treinar muito bem, com muita raça, muita vontade para a gente fazer no jogo que a gente vai fazer essa semana. Para o compromisso no Majestoso, o Pintado já tem 2 desfalques confirmados. O zagueiro Matheus Silva e o atacante André foram advertidos com o 3º cartão amarelo e desfalcam a Macaca no final de semana. Por outro lado, Tomás Kaique e Ramon Carvalho retornam de suspensão nesta rodada. Além dos 2 atletas, o treinador também vai contar com pelo menos um dos novos reforços. Já inscrito no bid, o colombiano Polvilero deve ficar à disposição para o final de semana. O atacante de 24 anos já disputou 40 jogos na atual temporada, com 4 gols marcados. Já os outros 2 companheiros de Náutico, também acertados com a Macaca, aguardam a regularização das documentações nesta sexta-feira para saberem se poderão atuar. Em transmissão exclusiva da Band em TV aberta, Ponte Preta e Sampaio Corrêa se enfrentam no Majestoso neste sábado, às 5 horas da tarde. Ô Vladimir, a Ponte tem 2 desfalques, o André e o Matheus Silva não jogam devido ao 3º cartão amarelo. Qual que é a sua expectativa para preenchimento dessas vagas? Olha, Batista, eu acho que na zaga deve ser o Tomás Kaique, né? Imagino que o Tomás Kaique é um jogador mais experiente, que já teve oportunidades, inclusive como titular, deva formar a dupla de zaga ali com o Fábio Sanches. No ataque aí são outras possibilidades, né? Tem o próprio Igor Torres, tem o Everton também, que é um jogador que está voltando aí aos poucos a ser escalado pelo técnico Pintado. Acho que no ataque ele tem mais opções e pode pensar um pouco mais na escalação, mas na zaga não vejo tanto o segredo não, deve ser mesmo o Tomás Kaique. Agora, o CH, o Tomás Kaique é canhoto, joga do lado esquerdo. Se colocar o Tomás Kaique, tem que mudar de lado o Fábio Sanches, que é destro, mas joga na 4ª zaga. Então ele tem que mexer em 2 posições. Então não seria melhor colocar o Edson, que é zagueiro central? Sim, teoricamente sim, Batista, mas o Edson, ele está menos pronto. Independente do lado, ele está num momento pior que o Kaique. Então, por isso que eu escolheria, apesar de ter que mudar, e você tem razão, o Fábio Sanches de lado, eu sou mais o Kaique. Eu acho que ele está com mais confiança e mais pronto. De repente, ele põe o Edson e dá conta do recado. O Edson é um bom valor também. Mas, como você está perguntando a minha opinião, eu acho que vai de Kaique. E daí para frente, no lugar do André, eu não sei, esses que estão chegando podem pintar como novidade. Né? De repente aparece o Paul Breitner no jogo. Pode ser. Mas eu tenho a impressão que se ele não contar, ou se o atleta não estiver pronto, essa coisa toda, ele vai com 4 no meio. Os 3 volantes, o Elvis, na frente Baia e também Eliel. Você está mudando o nome do rapaz que chegou aí, o colombiano. O nome de guerra dele, embora o nome completo dele tem esse sobrenome que você falou, né? É o nome do meio. Mas o nome de guerra dele é Polvilero. É que eu não sei falar. Polvilero. Como você não consegue falar o Vigero? O Vigero eu não sei falar. Não consegue falar. Eu me atrapalho. Uma hora eu falo Vigero, outra hora eu falo Vilerro. Toda hora. Então, para ficar mais fácil para mim, é o Paul Breitner. Mas eu vou me esforçar, Batista. E convenhamos, Breitner é mais difícil que Vigero. Mais difícil do que mais complicado, né? Vigero é muito fácil. Como é que fala, o Catarino? Vigero. Eu falo Vigero. Vigero, tá 2 L's, né? Vigero. Eu vou me esforçar, tá bom? Como o herói do derby pela ponte, aí o Rehena, escreve-se Gigena, né?
Mas ele é argentino, então fala-se Rijena. Mas Vidierro é mais difícil de falar, né? Vidierro? Vidierro. Não é Vidierro, é Vidierro. Vidierro, 2 L's, né, Tá em castelhano. Eu vou fazer uma cola aqui para não errar mais. Mas onde o Rijena seria Gigena? Em algum lugar seria Gigena? Eu já ouvi. Alguns falam Gigena, mas a pronúncia dele correta é isso, ele me falando, né? Porque ele esteve aqui com a gente na época que jogou. Rijena. Aliás, ruim de falar, né? Rijena é pior do que Vidierro. Já pensou uma dupla de ataque, Vidierro e Rijena? E aí é o seguinte, se um jogasse no Itaquaquecetubense e o outro no Pindamonhangabense. Aí para narrar um jogo desse ia ser terrível, hein? Soltar um é ele aí vai ficar bem complicado. A Ponte joga no sábado, 5 da tarde, esse jogo, como falou aí na matéria, às 5 da tarde, transmissão pela Band, mas a transmissão começa um pouco mais cedo. Então o convite para você acompanhar o nosso pré-jogo, 4h20. A bola rola 5, mas a partir de 4h20 estaremos aí para este jogo da Macaca. Jogo importante, hein? Olha, a Ponte abre 7 pontos no caso de vitória contra o Sampaio Correia. Então, se tem um jogo que a Ponte precisa ganhar, claro, tem que ganhar 5 para permanecer na Série B. Mas esse jogo é fundamental, porque é o time que abre a zona de rebaixamento, abre 7 pontos. A Ponte fica numa situação, não vou dizer confortável, mas fica numa boa situação na tabela da classificação. Eu fiz esse levantamento agora lá na Rádio Bandeirantes, questionado por um ouvinte, perguntando sobre se escapa com 5, com 6. A Ponte tem 6 jogos em casa até o final do campeonato. Ela precisa ganhar 5. E um dos 5 é sábado agora. Então veja que situação. Até a 38ª rodada faltam 12 jogos com esse. Depois de sábado faltarão 11. E destas 11, a Ponte terá 5 jogos em casa. Se ela vencer sábado, ela precisa de 4 vitórias. E ela pode descartar todos os outros resultados. Então, mas veja, depende muito do que vai acontecer com relação à pontuação. Porque 4 vitórias... Nesse momento, né, Batista? 4 vitórias são 12 pontos. Sim. A Ponte tem 31. 31 com 12... ela vai para 43. 31 com 12, 43. 43 pontos. Com 43 pontos ela pode escapar. Sabe por que você tem razão? E se você perceber os times que vão cair com poucos pontos, né? Isso que eu estou dizendo. O Londrina perdeu ontem para o Ceará. Estacionou lá embaixo. O ABC já está mergulhado, já está abraçado no capeta. Já está abraçado. Eu tenho a impressão, porque os times, reação do CRB, reação do Atlético Goianiense, reação do Ceará. E quem está acima desses 3 também está num momento muito bom. Eu tenho a impressão que a nota de corte para o rebaixamento vai cair, Batista. Vai ser menor. Aí entra a sua tese que eu concordo 100%. Eu acho que 43 vai escapar. Mas, como diria o profeta, vamos aguardar. Eu acho que eu estava acompanhando ontem o jogo do Londrina. Para mim, 3 times já estão fadados ao rebaixamento. Lógico que matematicamente ainda é possível, mas eu não acredito que Londrina, Tombense e CRB, aliás, e ABC escapem do rebaixamento, né? Claro, tem muita coisa para acontecer, mas nesse momento eu vejo essas 3 equipes realmente fadadas aí ao rebaixamento, ou seja, sobraria uma vaga exatamente contra esta vaga que Ponte, Sampaio Correia e as demais equipes disputam, né, Batista? Mas a Ponte, ela tem um histórico de tropeçar nos times que estão na parte de baixo da tabela, principalmente quando joga em casa, né? Foi assim contra a Tombense, foi assim contra o ABC, então fica a expectativa, é fundamental a vitória da Ponte, ela não pode repetir os mesmos erros cometidos em outras partidas contra os times que estão na parte de baixo, né? Eu falei aqui do Sampaio Correia, mas tem também o Avaí e a Chape. Então a Ponte vencendo, ela abre 7 pontos também em cima da Chape e do Avaí. Ou seja, coloca além de manter o Sampaio Correia lá na zona do capeta, ainda coloca atrás dela 2 times. Então é isso que tem que fazer até o final da competição. Colocou o maior número de times atrás dela. Eu tenho a impressão que se a Ponte vencer, ela derruba também o Tombense, apesar da pontuação. Se você olhar o que ele tem que fazer para escapar, é uma tarefa extremamente complicada. Assim, restam, né, Catarino, restam 11 jogos, vai ter que ganhar 7.
quer dizer, muito E hoje jogam né? Tombense e ABC, né? Imagine o jogo que teremos hoje. Estreia de Argel Fox. Tombense e ABC vão jogar lá em Murié. E eu quero aqui fazer uma convocação para a torcida da Macaca comparecer no sábado às 5 da tarde. O horário é ótimo, né? 5 da tarde, excelente. E aí termina o jogo, 7 da noite, dá tempo de você fazer aí um programa com a família, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. É um ótimo horário. E a Ponte precisa da torcida. Não interessa o que é que aconteceu, se perdeu o derby e tal. Aquilo já ficou lá no Estádio Brinco de Ouro. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa é muito mais importante para a Ponte do que o derby. Então o momento é o momento da torcida pegar o time e carregar o time no colo. Jogar o tempo inteiro. Se gosta ou não gosta do presidente, se era da outra chapa que perdeu ele, não interessa. Neste momento tem que pensar no bem maior. Qual é o bem maior? É a permanência da Ponte. Um rebaixamento seria uma tragédia por aquilo que a Ponte está imaginando na sequência aí, né? E até para o ano que vem. Então a torcida precisa fazer a sua parte, comparecer em grande número, apoiar permanentemente nos 90 minutos. Aí terminou a partida, não gostou de alguma coisa, tem todo o direito de vaiar. Agora, com bola rolando, não. Compareça para dar o seu apoio. Qual o preço do ingresso? Varia muito entre setores, né? Mas o ingresso mais barato está custando R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Se eu fosse torcedor da Ponte, eu ficava do lado do time. Independente da preferência política que ele tenha, se ele está gostando ou não do que está sendo apresentado. O time precisa da torcida. A história diz, não sou eu que estou dizendo, se não é comentário meu, isso é histórico. Todas as vezes que a Ponte jogou com a torcida do lado, incentivando, a Ponte é muito complicada de ser batida dentro do Moisés Lucarelli. Então, você, torcedor, fica aqui uma sugestão, estou dando nenhum tipo de conselho, sugestão, compareça, prestigie e fique ao lado do seu time de coração. E a gente fala muito ainda sobre o derby, né, Batista? Claro que o derby machuca para a Ponte, no caso que perdeu, mas a Ponte vinha numa boa sequência, né? Eram 4 jogos sem derrota com 2 vitórias e 2 empates, né? Então o derby acabou freando esse bom momento, mas tem que retomar e esse é o momento exatamente contra o Sampaio Corrêa, né? Não, e outro é o seguinte, eu vi muitas críticas aí, vergonha, não sei o que. Olha, o Guarani jogava em casa. Torcida toda do Guarani, 10 pontos na frente da tabela. Os bugrinos aí nas redes sociais dizendo que iam golear a Ponte. Ah, mas a Ponte não jogou nada, mas perdeu de 1-0, o que vai para a súmula é o que vale. Perdeu só de 1-0, ou seja, deu a lógica, não é isso? Deu a lógica. Natural. O favorito venceu a partida, que vergonha é essa? Ah, mas o time não jogou nada, fez uma péssima partida. É verdade também, só que o que conta é o resultado do jogo, que foi apenas de 1-0. Mas volto a repetir, ficou lá, terminou lá, você não pode piorar aquilo que já é ruim. Discutir desempenho nesse time da Ponte não é inteligente nesse momento. Nós temos que discutir porque é a nossa tarefa, mas ficar achando que não adianta. Não adianta. O elenco é esse, esse é o time montado, o treinador foi trocado e está apresentando esse trabalho. Então tem que usar a cabeça. Faz os 43, 44, 45, daí você faz o que você quiser. Sem violência, protesta, não vai no campo, faz o que você quiser. Mas nesse momento, até chegar no objetivo, eu vou repetir, eu ficaria do lado do time. E a Ponte já perdeu jogos jogando bem e ganhou jogos jogando mal nesse campeonato, né? Então, também não é tão critério isso aí. Claro que por ser um derby, toma uma proporção ainda maior, né?